Senhor, aqui está a tua filha, diante da tua presença. Fale conosco, use-a poderosamente, como um canal de bênção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, na paz do Senhor, irmãos. Poder sentar, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. E eu quero dizer às mulheres que vocês são muito especiais na minha vida. Porque na minha casa a gente sempre lembra das irmãs desta casa, como são guerreiras, como são especiais, como nos ensinam. Então, que esse mês de outubro, né, que é um mês de destaque para as mulheres, que vocês sejam mais abençoadas ainda, amém? E os homens também, que vocês valorizem, né, as mulheres que o Senhor tem colocado na sua vida, que Deus possa abençoar toda a igreja. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, em João capítulo 4, irmãos, eu estava ali no banco, e eu estava assim, falando com o Senhor, Deus, acho que eu não vou conseguir pregar, de tamanha que foi a presença do Senhor, do tamanho que está sendo a presença do Senhor aqui nessa noite, irmãos, porque eu não falei para a Lidiane, acho que eu comentei quando eu cheguei com a Laura e a gente estava conversando, do texto que o Senhor tinha me dado, que é João 4, e falando da água de Deus, e ali o Senhor começou a falar nos louvores também, do lugar secreto, de quando a gente não tem força para orar, depois falou do haja de Deus, que se é tempo de chorar, pode chorar, né? Mas haverá o tempo de festa ao amanhecer, irmãos, e eu vi aqui a coreografia encenando esse momento da mulher samaritana, né? Aquele momento que a gente está com dificuldade de receber a água de Deus, mas o Senhor vem e derrama a água. Eu falei, Deus, o que eu vou pregar? A Lidiane já falou, os louvores já falaram, Deus. Mas eu creio, irmãos, que algo mais Deus tem, porque hoje nós estamos no abraço de Deus aqui nessa noite. Quem está em casa, se estiver ligado, vai sentir o abraço de Deus. Mas eu quero dizer para você que é muito melhor estar aqui vendo o meu irmão, vendo a minha irmã, vendo os nossos líderes. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Gessilda, aos pastores, a liderança da igreja, pela confiança que tem de nos deixar ministrar essa palavra. E, irmãos, é com tremor mesmo. Mas a Lidiane foi usada quando começou a primeira mulher pregar, né, no mês de outubro. E ela foi falando ali que a gente não vai fugir do chamado. E aí pronto, aí você já pensava de fugir, você já descartou a ideia, né, Lidiane? Depois vem a irmã Ângela pregando, falando das tempestades. Então, irmão, hoje eu quero falar com os irmãos, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar. A gente pode até meditar em muitas coisas, mas o Espírito Santo tem liberdade aqui nessa noite, amém? Nós vamos ler João 4, a partir do 6. Você pode ficar sentado e acompanhar, amém? João 4, versículo 6, nós vamos ler até o 19. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Agora você olha lá o versículo 39. Muitos samaritanos daquelas cidades creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Você pode falar? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém, irmãos? Eu creio que grande é a presença de Deus já aqui nesse lugar. E eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele quer derramar água viva sobre as nossas vidas nessa noite de uma forma extraordinária. Porque aqui, Jesus, Ele buscava um relacionamento. É tão bom a gente se relacionar. É tão bom a gente ter pessoas que a gente possa confiar. Mas Jesus, Ele estava aqui demonstrando o quanto Ele ultrapassa barreiras para se relacionar conosco. Ali, o texto fala, né, que samaritano não se combinava com judeus. Judeu e samaritano não se falavam. Mas Jesus, Ele ultrapassou as barreiras. Ele foi até Samaria. Antes um pouco fala que era necessário passar por Samaria. Jesus Cristo, Ele agia com propósito em tudo, irmãos. Ele agia já sabendo que Ele tinha que cumprir o chamado dEle como Filho de Deus, como aquele que curava, que libertava. Então Ele ultrapassava as barreiras, porque às vezes nós temos vontade de fazer algo, mas às vezes nós vemos a necessidade. Nem sempre a nossa vontade é de ir naquela necessidade, mas por obediência a nosso Deus, nós ultrapassamos barreiras e vamos até aquela necessidade, porque vontade é uma coisa que dá e passa, mas necessidade é uma coisa que precisa de providência. E Jesus Cristo sabia que em Samaria tinha alguém que precisava de uma providência. E nessa noite Ele olha para você e vê que você precisa de uma providência. E essa providência Ele já está preparando. Mas Ele quer um relacionamento. Ele quer um relacionamento. Porque Ele vem para mudar a história, amém, irmãos? Jesus vem para mudar a nossa história. Se o tempo é de chorar, é só um tempo, porque vai vir o tempo de você se alegrar. Amém? Essa mulher, ela marcada de sofrimento, decepção, teve 5 maridos, o texto não fala se eles morreram, né? E depois ela casou com outro, teve outro, eu sei que ela teve 5 maridos, e agora o que ela estava realmente não era o seu, e Jesus sabia. Então ela era uma pessoa de grande carência, uma vida sofrida, e por isso ela quis ir buscar água no horário que não era comum, porque as mulheres é que buscavam água no poço, irmãos. Olha só, de manhã ou de tardinha, quando o sol já estava, né, mais brando. Então ela ia naquele horário de meio-dia, porque ela tinha vergonha da vida dela. E ela era uma mulher que, se alguém pagasse a conta de luz, vamos dizer que fosse hoje, pagou a conta de luz, pagou uma conta que eu estou precisando aqui, ela já se entregava. E ela não se via com condição nenhuma de dar. Ela só recebia porque ela achava que ela não tinha força para dar nada. Então, ela vivia os relacionamentos de entrega, porque eu tinha uma necessidade. Mas Deus, Ele olha para nós, seja o momento que você estiver passando, Ele olha assim que você tem condição de dar.
Irmãos, quantas vezes a dor é tão grande que a gente olha assim, não tem condição de fazer nada. Eu não tenho condição de orar por ninguém. Eu não tenho condição de adorar a Deus agora, porque eu estou no momento em que eu me vejo totalmente necessitada e eu não posso fazer nada. Só que Jesus, Ele quer o relacionamento. Ele quer relacionamento exatamente para resgatar valores em nós. Quando você não se relaciona com Jesus, você não tem forças para ir caminhar. Você para no caminho. Mas aquela mulher, ele sabia que ela não tinha perspectiva de mudança. Mas nessa noite você veio aqui porque Jesus te trouxe, porque o Espírito Santo moveu e Ele sabe o que você precisa. Então nessa noite eu quero dizer para você que não existe necessidade que não possa ser suprida. Porém, tem algumas pessoas que quando elas estão em crise, elas estão sofrendo um momento de grande necessidade, elas recorrem. Se é financeiro, elas vão por cartão de crédito, né? Elas vão para o plano de saúde, elas colocam a esperança dela naquilo. Ela coloca às vezes no alcoolismo, ela vai para a droga, porque ela não tem perspectivas espirituais. Então ela se lança para as coisas materiais, coloca aquilo que é material no lugar de Deus. Eu já vi pessoas que estão tristes, que estão se sentindo abaladas por alguma situação, e elas vão para o shopping comprar roupa. Elas vão lá e compra para poder suprir uma necessidade que não é material, ela é espiritual. Então nessa noite eu não sei como você está se sentindo, mas não aceite ficar sem a alegria do Senhor. Não aceite ficar parado. Não aceite a sua vida espiritual do jeito que está. Queira que ela melhore. Queira que ela seja encharcada pela água de Deus. E ali Jesus fala com aquela mulher assim: dá-me de beber. E aí na mesma hora, ela nem sabia o nome dele, ela não sabia nada. Foi só um homem pedindo água para mim, ele é judeu. Aí ela já coloca logo o impedimento, né? Ó, judeu não fala com samaritano, o senhor não pode falar comigo não. Ele pediu água e ela já coloca o impedimento. Quantas vezes o Senhor nos pede algo e a gente já coloca o impedimento, né? O seu líder te chama para fazer alguma coisa e você já põe o impedimento. E muitas vezes esse impedimento já é criado porque você está sem forças. Mas nessa noite o Senhor quer te dar forças. O Senhor quer trazer renovo espiritual no seu interior, porque Ele quer te usar. Aquela mulher achava que ela não tinha condição de dar nada, né? Dar água para Ele. E ali eu fiquei pensando, meu Deus, nós não podemos murmurar quando alguém nos pede água. Nós não podemos murmurar quando o Espírito Santo pede para você orar. No meio da sua dor, você orar por outro. Porque Ele sabe que você tem condição de dar. Lembra daquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos? Quem era ele? Pequenininho, aparentemente com pouca coisa na sua mão. E ali ele deu o que ele podia dar. Deu aquilo que ele tinha. E ali aconteceu aquele milagre. Então, com essa força que você vem, você dá para Deus quando Ele te pede o seu louvor, a sua oração, né? A sua visita a alguém, uma ligação pelo WhatsApp. Mas dê, porque o Senhor é que vai transformar a situação. Amém? Outra coisa que eu vejo, Deus quer que a gente se relacione com Ele, porque Ele quer ter intimidade. No versículo 10 e 11, né? Jesus fala assim: se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Olha só, Deus, Ele vê a gente assim, realmente pequenininho, né?
Ele fala, Isaías, que fala que vê o homem do tamanho de um gafanhoto, nós somos pequenos mesmo. Mas ele fala, né, olha, o Senhor, aquela mulher falou, o Senhor não tem como tirar a água do poço, o poço é fundo. Como vai conseguir ter água viva daí? Aí Jesus vai e insiste ali com ela, porque ele queria ser íntimo dela. Ele não tinha copo, imagina, não tinha copo, não tinha cântaro, ele não tinha nada para pegar água. Mas ele queria usar as coisas dela. Ele queria que ela pegasse, que ela desse. E eu vejo, irmãos, intimidade é algo que realmente a gente não tem com todo mundo. Eu penso, o marido e a mulher, às vezes até bebem no mesmo copo, porque é íntimo. Mas você não bebe no copo de uma pessoa que você não conhece, ainda mais nesse tempo. Você não vai beber no mesmo copo, mas Jesus quer beber no mesmo copo que a gente. Jesus, ele quer participar da sua intimidade. E ele é tão maravilhoso que ele sabia daquele momento que aquela mulher ia. Os seus discípulos foram para a cidade comprar comida, ficou só ele e ela. Quanto tempo você tem ficado sozinho com Jesus? Quanto tempo você tem aberto o seu coração para Ele? Porque uma coisa é você sentir que precisa de algo e outra coisa é você falar. Outra coisa é você rasgar o coração para Ele. Mas Ele sabe como você está. Então nessa noite, Ele vai atrás de muitos, porque estão sem forças. Aquela mulher não esperava, não foi ela que tocou em Jesus, era Jesus que estava tocando nela. E nessa noite eu creio que Ele já está tocando em você desde os louvores, porque você entra às vezes aqui, paz do Senhor, tudo bem, mas tudo bem, está tudo bem nada, está com angústia, está triste, está se deixando levar. Mais um dia, mais um tempo, né? Vai tudo resolver. Mas cadê a alegria de Deus, que é direito seu? Então precisa você deixar Jesus ser íntimo. Não adianta esconder nada. Esse último versículo que a gente leu fala, Ele me disse tudo quanto tenho feito. Hoje Deus já falou isso aqui, gente. Ele já falou que sabe de tudo que você tem feito. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe como está seu coração. Mas precisa de nós nos levantarmos em oração e falar com Ele. Olha, Deus, eu preciso de uma mudança. Eu não estou me aceitando dessa forma. Eu quero mais de Ti, Senhor. E aí as coisas vão mudar para a glória do nome dEle. Porque Ele vem te tocar, Ele vem te encher, né? Então nós temos que buscar essa intimidade. Jesus, Ele queria beber do mesmo copo que aquela mulher. Ele não tinha vergonha dela, porque na cidade dela, ela era rejeitada, passava as pessoas que cochichavam, falando da sua reputação. Mas Jesus não, Jesus queria ficar íntimo. E Jesus quer que a gente tenha esse relacionamento para que a gente tenha compromisso com Ele. Versículo 13 e 14 fala Jesus: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Nosso pastor falou que agora mesmo o crente tem a vida eterna. Então eu imagino Jesus falando assim: olha, é melhor você me dar o que eu estou te pedindo. É melhor você me dar o que eu estou te pedindo, porque quando você souber quem é que está te pedindo, é você que vai me pedir. E quem é que tem coragem de pedir alguma coisa para Jesus, quando Ele já pediu algo para nós e a gente não fez? Você já pensou nisso? Às vezes o Senhor fala assim, ó, vai lá, doa mais, vai lá, ajuda mais, vai lá, ora mais uma vez, e aí a gente não faz. Mas quando a gente ajoelha, mas eu acho que isso não acontece nem comigo nem com você.
Aí começa a pedir: Jesus, eu quero isso, quero aquilo. Mas quando ele me pediu, eu não fiz. O Espírito Santo, quando ele fala conosco, lá no Apocalipse fala assim, ó: quando ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Aí o pastor Eugênio está aqui falando, né? Olha, vamos pensar no dízimo. É uma coisa entre você e Deus. Você já ouviu o Espírito Santo falando: você não está devolvendo? Devolva. Você não está mais me adorando? Me adore. Aí você não faz aquilo, então você endureceu o coração. Mas nessa noite o Espírito Santo está falando, e você não vai nunca mais endurecer o coração. Se você estava endurecendo o coração, você não vai endurecer mais. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer com aquele que tem compromisso. Porque o Senhor quer intimidade com aquele que realmente quer intimidade, ele vai ter o compromisso. O Senhor vai ter compromisso com você, e você vai ter o compromisso com Deus. Então, nada do que Jesus lhe pedir é maior do que Ele pode te oferecer. Vamos repetir isso? Nada do que Jesus lhe pedir é maior do que Ele pode te oferecer. Amém? Nada do que Ele possa estar te pedindo para renunciar, para entregar, é maior do que Ele está disposto a te dar. Olha que tremendo, irmãos. Às vezes o Senhor pede para nós: eu quero que você ore de madrugada. Eu quero que você abra mão do café da manhã para ficar comigo. Eu quero que você dê essas alianças aí que não me agradam. Desfaça essas alianças que não me agradam. Aí você fala: mas isso me custa algo. Mas Jesus, Ele está te pedindo só isso, e o que Ele tem para te dar é muito maior. Outra coisa que eu vejo para o Senhor, como é importante, como Ele quer se relacionar conosco, porque nós precisamos de libertação e independência. O Senhor não quer que nós fiquemos presos. Já viu pessoas que às vezes ajudam o outro, mas na verdade ele prende o outro? Jesus, Ele nos ajuda e Ele não nos prende, porque Ele é liberdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes a pessoa está ali debaixo de um jugo. Não, eu estou ali, fulano me ajuda, está me ajudando. Mas você não é livre, você não tem independência. E o relacionamento com Jesus, Ele te abre os olhos espirituais, Ele te dá força para você deixar certas coisas que Ele quer que você deixe, mas que às vezes tem uma resistência. Então Jesus, Ele quer, no relacionamento, é nos abençoar. E esta mulher estava presa num homem que não era o seu marido, devia ser o marido de outra, e ali, de outra pessoa. E aí o que acontece? Jesus quer o relacionamento com ela, né? Como Ele quer, para poder trazer libertação, para trazer independência. Aí a mulher fala: por favor, me dê dessa água viva. E ali Jesus começa a agir com ela. Irmãos, como que o Senhor quer isso em nós? Verdade. Ele quer verdade. Então Ele começa a falar: vai lá e chama o seu marido. Jesus sabia dela, Jesus conhecia ela, mas Jesus, para se relacionar conosco, Ele quer verdade. Então ela fala: eu não tenho marido. Aí ele fala: disseste bem. Eu acredito, irmãos, que dali para adiante, as coisas tremendas espirituais iam começar a acontecer. Porque aonde entra a verdade, as trevas têm que sair. Aonde tem Jesus, as trevas têm que sair. Então eu não posso querer me relacionar com Jesus gostando das coisas que Ele não gosta, aprovando coisas que Ele não aprova. E Ele quer intimidade. Intimidade, eu abro tudo, eu mostro. Eu tenho amigas que às vezes vão na minha casa, entram lá no meu quarto, levo lá no quintal para ver o mato que ainda está precisando roçar.
né? Não tem vergonha, né? A gente leva, pode abrir geladeira, se quiser pegar água, fica à vontade. No relacionamento com Jesus é a mesma coisa. Nós precisamos ser verdadeiros. Então, irmãos, ali começa, né? Jesus Cristo falar com ela. Vai chamar seu marido? Não tenho. Jesus ama a verdade. Então, Jesus sabia que para ela também era muito difícil ela caminhar até aquele poço. Ela queria, falou, ó, se o senhor me der essa água, nunca mais eu precisar vir aqui nesse poço, então. Mas Jesus, Ele queria dar uma experiência para ela. Ela ser independente, ser livre, ainda que ela tivesse que andar no mesmo trajeto. Às vezes a gente ora errado, a gente começa a ver uma situação difícil. Senhor, me muda aquele emprego, Senhor, abre outra porta para mim, porque eu não estou aguentando mais aquele emprego. E aí o Senhor muitas vezes não muda você de emprego, mas Ele traz a água dEle sobre você. Ele te limpa, Ele te transforma, e você pode permanecer naquele emprego. Ninguém mudou, continuou todo mundo do mesmo jeito, porém você teve uma mudança, porque esse é o prazer de Jesus, é nos transformar, e nós nos parecermos com Ele no dia a dia, amém, irmãos? Então aquela mulher tinha essa dificuldade. Então nem sempre o caminho muda, nem sempre Ele vai trocar o seu carro, nem sempre Ele vai mudar você de casa. Eu lembro que eu morei num lugar que a pessoa tinha um cachorro, e o cachorro incomodava muito. E eu estava com a situação financeira com essa pessoa também difícil. E eu ficava, Senhor, eu quero ir embora daqui. Eu não queria encontrar com a pessoa. Até que um dia, Deus, usando um servo dele, falou, olha, Deus às vezes não vai tirar você do lugar, mas vai te ensinar, porque Ele é teu Deus. E realmente, o Senhor me ensinou a passar naquela situação. E quando eu tinha aprendido, ela foi embora do lugar. Então, irmãos, Deus, Ele quer nos ensinar. Aquela mulher, ela começou a reconhecer, quando Jesus fala para ela, que sabia que ela já tinha tido 5 maridos, que ela já tinha um outro relacionamento e aquele não era o marido dela, ela começa a ver que ele era profeta. E nessa noite Ele está aqui, Ele vê você, Ele sabe exatamente o que você está pensando, Ele sabe como é o seu dia a dia, Ele conhece suas dificuldades, e Ele está pronto a abençoar a sua vida. Ele quer resolver os seus problemas, mas é necessário ser verdadeiro com Ele, é necessário ser transparente com Ele e confiar que Ele derrama essa água sobre você, que Ele te encharca e Ele te ensina a viver neste mundo da maneira sobrenatural, porque quem recebe Jesus Cristo no seu coração, ele é cidadão do céu. Então você está aqui, mas você é do céu, então você tem uma outra procedência, você tem um outro jeito de viver. Irmãos, nós já estamos chegando no final, né? E Jesus, Ele fala com aquela mulher, né? Olha, eu sou o que falo, eu que falo contigo. Ela falou assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, no versículo 25, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Irmãos, ela largou o cântaro, ela ficou tão assim, como é que eu vou te explicar? É porque você lidar com coisas sobrenaturais, você lidar com a presença de Deus, irmãos, te tira o fôlego, você fica extasiado, você fica sem saber como reagir.
ela largou aquele cântaro e ela foi para o meio da cidade de Samaria e ela começou a falar para as pessoas que ele era profeta, que ele tinha falado tudo a respeito dela. E nessa noite, irmãos, nós precisamos ter essa coragem de dizer o quanto Jesus sabe a nosso respeito, o quanto Ele já preparou para nós coisas tremendas e maravilhosas. Nós não podemos aceitar a tristeza nos invadir, a angústia vir, as pelejas do dia a dia e achar que nada vai acontecer, sendo que Jesus é o nosso Senhor. E a partir daquele momento, a vida daquela mulher mudou. Ela foi transformada e o testemunho dela foi grande. E a água viva chegou na vida dela. Ela se torna uma mulher independente, ela se torna uma mulher verdadeiramente liberta. É isso que Jesus quer fazer nessa noite. Ele te liberta. Ele te liberta, porque Ele tem água viva que nos limpa, que nos revigora. Nós não podemos sentir sede e ficar sem beber. Quantos estão cheios de líquidos por aí? É refrigerante, é água, é suco, e toma várias vezes durante o dia, e cuida até da saúde física, mas quando você não tem sede de Deus, tem algo errado. Mas nessa noite, eu creio que o Senhor, Ele está trazendo um renovo de busca. Eu estava ali, irmãos, no louvor, parecia que eu estava de novo naquelas buscas de poder que a gente fazia aqui na sexta-feira. E eu não conseguia parar de chorar, porque era a presença de Deus naquele louvor. E Ele está aqui nessa noite, Ele quer te renovar. Eu gostaria que você ficasse de pé e que você começasse a pedir: Senhor, eu preciso ser cheia da Tua água. Eu quero mais dessa água na minha vida. Eu me sinto seco, eu me sinto seca, mas eu preciso ser renovada, eu preciso ser encharcada, eu preciso ter o entendimento da Tua vontade nas situações que o Senhor quer que eu passe. Jesus às vezes não vai mudar, não estou dizendo que Ele nunca muda, não, às vezes Ele até muda, mas às vezes Ele não muda, e Ele quer uma experiência. Sempre que vem uma dor, vem uma carência, irmãos, Deus, Ele pode suprir. Aquela mulher tentava suprir suas carências em relacionamentos. Eu não sei qual é a tua carência, mas creia que o Senhor Jesus está aqui para suprir a tua carência, para entrar com providência na sua alma, na sua vida. Ele te ama, Ele quer um relacionamento. Muda, se o relacionamento não está do jeito que Ele quer, muda, porque Ele é dono, Ele é Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos toca nessa noite. Deus querido, o Senhor está vendo o coração, o Senhor tem visto, Senhor, os momentos difíceis de cada um dos teus filhos, as situações adversas, coisas que não esperavam, Senhor, mas aconteceu. E aí, Senhor Deus, nessa noite, o Senhor nos traz essa palavra, essa água viva que quer transbordar em nós. Não tem outro Deus que saiba cuidar tanto de nós, ó Pai. Nessa hora toca, Senhor, toca naquele que se sente enfermo, aquele que se sente paralisado, que não está conseguindo, Senhor, receber a alegria do Espírito Santo. Ó Deus, ajuda a desprender daquilo que não vem do Senhor, daquilo que não é da Tua vontade, Senhor. Vem com a Tua mão poderosa, toca com Teu poder agora, Jesus, e restaura o relacionamento, restaura
essa busca, Senhor, de Ti, pois queremos ficar cheios, ó Pai, da Tua água, cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, que o Senhor venha derramar as línguas estranhas, Senhor, os dons, Senhor, mas nós sabemos que precisamos restaurar este relacionamento, Senhor. O Senhor quer verdade em nossa vida, Senhor. O Senhor sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer e o que a gente não quer, mas Deus, nós queremos a Tua vontade, ó Pai. Vem com a Tua mão poderosa, vem com a Tua Shekinah, Senhor, e enche, ó Pai, a Tua igreja, e nós Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, aleluia, amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, mas que o Espírito Santo venha continuar a falar conosco, porque um coração quebrantado e contrito, irmãos, o Senhor não vai abandonar, o Senhor não vai deixar de socorrer, amém, irmãos? Deus abençoe as mulheres, Deus abençoe a igreja, amém? Eu agradeço meu pastor. Deus continue te abençoando, aleluia. Eles, eu prometo de não demorar nem 5 minutos.